Olá, seja bem-vindo à creche obscura do Tio Lu. A Bíblia tem muito a dizer sobre o fim dos tempos. Quase todos os livros da Bíblia contêm profecias a respeito do fim do mundo. Organizá-las todas juntas pode ser uma tarefa muito difícil. Antes de começarmos a falar sobre esses eventos, vamos ouvir o que está escrito na Bíblia, no livro de Mateus, no capítulo 24, onde Jesus Cristo profetizou várias coisas que teriam que acontecer para que se cumpra o Apocalipse da Bíblia. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: Eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Ei-lo no interior da casa, não acrediteis,
porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor da trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. O Apocalipse, segundo a Bíblia, ele é dividido em 5 fatos que, segundo a crença cristã, irão acontecer. Aqui falaremos de maneira resumida sobre esses 5 pontos. Futuramente, estaremos falando detalhadamente sobre cada um destes fatos. O primeiro evento, que com certeza irá marcar e abrir as portas do Apocalipse da Bíblia, é o arrebatamento. A palavra arrebatamento não aparece na Bíblia. O conceito de arrebatamento, entretanto, é claramente ensinado nas Escrituras. O arrebatamento da igreja é o evento no qual Deus remove todos os cristãos da terra para abrir caminho para que seu justo julgamento seja derramado sobre a terra durante o período da tribulação. Jesus Cristo levará da terra todos os cristãos que estão andando segundo os preceitos dos seus ensinamentos. Esses cristãos, o próprio Jesus Cristo chama de igreja. Existem mais detalhes sobre esse evento no primeiro livro de Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 13. E também no livro de Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante. O segundo ponto é o anticristo e o seu governo. O anticristo, também conhecido como a besta, assumirá o poder
e assinará um pacto de paz. Firmará uma aliança com Israel por 7 anos, como está escrito no livro de Daniel, no capítulo 9, no versículo 27. Este período de 7 anos é conhecido como a tribulação. Durante a tribulação, haverá guerras terríveis, fomes, pragas e desastres naturais. Deus derramará sua ira contra o pecado, mal e iniquidade. Durante a tribulação, terão lugar os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 7 selos, trombetas e taças. Isso falaremos com mais detalhes em um outro vídeo. Terceiro ponto. Quando se passar cerca de metade destes 7 anos, o Anticristo irá romper o pacto de paz com Israel e com eles guerrear novamente. O Anticristo causará abominação e desolação e levantará uma imagem de si mesmo para ser adorada no templo, segundo o livro de Daniel, no capítulo 9, versículo 27. Também no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 3 a 10. A segunda metade da tribulação é conhecida como a Grande Tribulação e o tempo da angústia para Jacó. Isso é uma expressão simbólica bíblica, ou seja, durante a Grande Tribulação, coisas terríveis vão acontecer. O próprio Jesus, no livro de Mateus, no capítulo 24, o qual você ouviu anteriormente, relata exatamente o período da Grande Tribulação. Quarto ponto. Ao final da tribulação dos 7 anos, o Anticristo iniciará um ataque final sobre Jerusalém, que culminará na Batalha do Armagedon. Jesus Cristo retornará, destruirá o Anticristo e seus exércitos e o lançará no lago de fogo, como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 19, nos versículos 11 ao 21. Cristo então amarrará Satanás no abismo por 1000 anos e governará seu reino na terra por estes 1000 anos, assim como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Quinto ponto. Ao final dos 1000 anos, Satanás será solto, novamente derrotado e então lançado no lago de fogo, assim como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos de 7 a 10. Então Cristo julgará todos os incrédulos no julgamento do grande trono branco, como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículos 10 a 15, lançando todos os pecadores, malfeitores e aqueles que se rebelaram contra Deus no lago de fogo. Cristo então introduzirá um novo céu e uma nova terra, a eterna morada dos cristãos. Não mais haverá pecado, tristeza ou morte. Virá também dos céus a nova Jerusalém, como está escrito no livro de Apocalipse, nos capítulos 21 e 22. Este foi um pequeno resumo de como acontecerá o Apocalipse segundo a Bíblia Sagrada. Em breve, voltaremos a falar sobre esse assunto, detalhando cada um destes pontos e desvendando, juntamente com você, todos os mistérios do livro do Apocalipse. Nosso papel aqui é apenas coletar as informações, organizá-las e levá-las até você. Acreditar ou não acreditar é uma escolha sua.